Senhor presidente, eu começo a minha fala de hoje esclarecendo uma cobrança que eu recebi já há algumas semanas, e aí eu consegui hoje ter acesso às informações, e aí eu gostaria de estar aqui hoje explicitando, né? Foi questionado a respeito da cobrança do asfalto das casas populares ali do bairro Boa Vista e do Parque União também, né? Então, buscando as informações junto ali ao setor de cobranças, eu tive acesso a um edital que foi publicado em janeiro de 2012, onde expõe que a cobrança do asfalto só seria feita dentro de um ano, a partir da construção e entrega daquelas casas, e poderia existir a isenção da cobrança desse asfalto se os moradores ali se responsabilizassem pela construção das suas calçadas, executassem ali a construção das suas calçadas. Então, quem fez isso teve a isenção da cobrança do asfalto. Quem não fez, infelizmente, está dentro da lei para poder ser feita a cobrança. Então, eu pedi para que fizesse um levantamento do número de casas que tivesse feito, né, executado a construção das suas calçadas. E aí, o Nelson Raimes, diretor do Departamento de Cadastro e Tributação, me passou as seguintes informações, que do bairro Boa Vista, de 30 casas, 19 fizeram calçadas, e elas foram, né, então, isentas da cobrança do asfalto. E do Parque União, das 60 casas, 26 fizeram calçadas, então essas residências não vão pagar o asfalto. Então, fica aqui o comunicado do pessoal de cobranças, que se alguma dessas casas que foi executado o asfalto estiver indo cobrança, elas poderão se dirigir, né, até o CAC e fazer a sua reivindicação. Tá? Então, fica aí dada a resposta aos questionamentos da população dessa região em relação à cobrança dos asfaltos ali. Gostaria de deixar registrado também a reclamação dos comerciantes ali da região da Avenida Rio Grande do Sul, no cruzamento com a Avenida Goiás. Eles estão preocupados, e aí fica aqui, né, o meu registro da reclamação da população ali a respeito dos rachas. Nós, infelizmente, estamos com uma má educação do trânsito muito grande. Então, nós precisamos realmente discutir isso de forma social, nós devemos juntar todos os poderes do nosso município e encontrar uma medida que seria mais... que realmente viria para resolver esse tipo de problema. Tá? Porque nós estamos assim, precisando de uma fiscalização maior da Polícia Militar. Esses rachas têm acontecido e a população ali naquela região está preocupada porque realmente pode existir um dano físico às pessoas, né? E às vezes danos físicos irreversíveis e materiais também. Então fica aqui o meu pronunciamento em relação a essa reclamação da população ali ao redor da Rio Grande do Sul, no cruzamento com a Avenida Goiás, tá? Dos rachas que têm acontecido ali. E o pedido, é claro, para a Polícia Militar de uma maior fiscalização naquela região, principalmente nos horários após o pico, né, comercial, onde começam realmente a acontecer esses rachas, conforme o relato deles ali. Gostaria aqui também de estar ressaltando a reclamação dos moradores do bairro Esperança, o bairro onde eu moro, que há 14 anos, né, eu estou ali, da Rua M, moradores da Rua M, moradores da Rua 12, mas que ainda fica ali nas redondezas, né, do bairro Esperança, e da Rua I, em relação aos vazamentos dos canos da Sanesul. A preocupação maior dos moradores ali é da contaminação desses lugares que estão acontecendo esse vazamento, da água que chega à sua residência. Porque o vazamento é grande, mas mesmo assim a água ainda ela é corrente, né? Ela vai até as caixas d'água das casas, até as torneiras das casas. E aí, buscando, né, lembrar que eu fiz um requerimento à Sanesul, a respeito, inclusive, desses vazamentos, que é uma reclamação constante, né? O ano passado nós reparamos vários vazamentos, esses vazamentos continuaram, inclusive, em outros lugares. Está no requerimento que eu solicitei à Sanesul, né, diante de várias questões. Um deles é a respeito do relatório de número de ocorrências de vazamento de água e os tipos de serviços prestados no âmbito municipal.
uma vez que os moradores dessas ruas me informaram que eles fizeram a reclamação, né, para a Sanesul, né, desses vazamentos. E aí, recorrendo à Constituição Federal, no que diz respeito à questão do meio ambiente, nós temos lá o artigo 225, que diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aí, como professora, apesar de ser professora de história, mas sempre envolvida com as questões ambientais, inclusive eu já apoiei diversos projetos na minha escola Jorge Amado, inclusive um deles de alguns anos atrás chamado Amigos da Natureza. E dentro dessas considerações nós temos o seguinte, aqui também no parágrafo 1, né, o inciso 6, que diz o seguinte: promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Estou lendo isso aqui porque, em uma sessão anterior, eu havia dito que, em pleno século XXI, com tanta discussão sobre sustentabilidade, nós estamos nos deparando com desperdício de água potável, né, e uma água que nos é tão cara em relação à questão ambiental, já que nós temos pouca água no planeta que serviria realmente para a nossa população usufruir dela. Aí nós temos o parágrafo 3º, que diz o seguinte também, da Constituição, ainda do artigo 225. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão aos infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Né? Então, fica aqui o meu alerta, a minha cobrança. Estou esperando ainda a resposta do requerimento à Sanesul, que ainda não me foi respondido. Uma vez que a secretária Jaqueline me disse que, por ser uma empresa privada, ela não tem prazo de responder esse requerimento. Estamos aqui no aguardo. Né? E gostaria de falar também a respeito da minha participação, enquanto vereadora, a uma reunião política com um grupo de jovens, de alunos secundaristas e alunos universitários, que aconteceu terça-feira da semana passada, dia 26, né, se não me engano, estou aqui meio por fora da data, mas foi terça-feira da semana passada, onde o prefeito municipal esclareceu uma série de questionamentos dos estudantes e dos jovens. Tá? Essa reunião durou mais ou menos, em média, de 1h30, e ela foi muito produtiva, porque deixou bem claro quais são as intenções do Executivo em relação a esses assuntos questionados e levantados por eles. Gostaria de deixar registrado também a minha participação da reunião do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, com o prefeito Dr. Felipe, onde o presidente do sindicato, né, o Dr. Rodrigo, elogiou a participação dos vereadores presentes na reunião, onde estava o vereador Titer Wagner, o Elton Silva, a Sônia Maran e Tânia Francini. Eram essas as minhas questões para hoje, senhor presidente. Meu muito obrigada a todos. Boa noite.